5 pontos importantes para você entender de vez o Meta Ads. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Meu nome é Rian e antes da gente começar essa aula, eu só queria lembrar você que a gente tem uma consultoria gratuita, uma conversa ali de 15 a 30 minutos com um profissional do nosso time comercial, onde você pode entender um pouco melhor como o tráfego pago como um todo pode ajudar a aumentar suas vendas, seu faturamento, o crescimento da sua empresa, o seu posicionamento no digital e tudo mais. Então, fica a dica. E beleza, vamos lá, 5 pontos importantes para você entender de vez o Meta Ads. Antes de eu passar por todos os pontos, só queria dar uma pequena explicação sobre situações que a gente às vezes se vê em determinados momentos, e um deles, a gente contratar alguém para cuidar das nossas campanhas, fazer os anúncios, seja até no Google, seja em qualquer outra plataforma, e a gente não tem o entendimento suficiente nem para conseguir cobrar algo ou para sentir a segurança necessária para fazer aquele investimento e saber se as coisas estão funcionando ou não. Como acho que todo mundo que está assistindo o vídeo aqui sabe, ou para quem não sabe, o investimento ele é um processo, então às vezes as coisas ainda não estão funcionando, ou ainda não engrenou de vez, os resultados, tudo mais, e se tu não tem um entendimento suficiente para pelo menos entender se as coisas estão no caminho certo ou não, fica difícil até cobrar, identificar se está dando certo, se tu está indo para o caminho correto, alguma coisa do tipo. Então eu separei aqui 5 pontos para a gente ter como regra aqui que, cara, você precisa entender isso, esclarecer esses pontos, até com quem gerencia essas campanhas, ou até para você entender um pouco melhor como é que funciona a plataforma, para realmente você dizer, não, olha, eu entendo como é que funciona, pelo menos cobrar e saber se a gente está no caminho correto, eu sei. Então, vamos para o primeiro ponto. No dia a dia, conversando com quem está gerenciando suas campanhas, geralmente vocês vão conversar bastante sobre custos e como é que funcionam esses custos. Que quando eu converso lá com quem gerencia minhas campanhas, geralmente ele fala, não, a gente está pagando tanto por uma compra, a gente está pagando tanto por uma visita no site, a gente está pagando tanto por uma pessoa, para uma pessoa entrar em contato e tudo mais. E, cara, eu não entendo muito bem como isso funciona. Às vezes ele me fala lá, tô pagando R$10 para uma pessoa entrar em contato comigo, às vezes estou pagando R$5 para uma pessoa entrar em contato comigo. E geralmente, o que eu falo é, cara, isso daí não me importa, eu quero saber de volume. Então, por que geralmente as pessoas conversam e falam bastante sobre a relação de custo, resultado e tudo mais? Isso acontece porque, basicamente, quanto menor o custo, mais volume você tem. Eu vou criar um cenário aqui muito didático para a gente entender um pouco melhor essa relação. Vamos dizer, que você invista R$50 hoje, por dia. Você invista R$50 por dia. Se você está pagando, uma campanha, por exemplo, para ser mais fácil, uma campanha de geração de leads, gerando ali pessoas entrando em contato com você a partir do WhatsApp, não faz diferença. Você investe R$50 por dia e o seu custo por contato, o seu custo por pessoa entrar em contato lá com você pelo WhatsApp, ele está R$10. O que isso quer dizer? Que o Facebook, ele tem que gastar R$10 em média até que uma pessoa entre em contato com você. E exemplificando até um pouco mais, ele vai aparecer para as pessoas, vai gastar R$10 aparecendo para as pessoas e geralmente, na média, quando ele gastou R$10 aparecendo para todo mundo, uma pessoa vai entrar em contato com você. Então, se você investe R$50 por dia, se o seu custo é 10, você vai estar ali gerando, geralmente mais ou menos 5 contatos por dia. Porque, 50 dividido por 10, 5. Então, a cada R$10 que a conta gasta, geralmente alguém vai entrar em contato com você. Aí, Rian, mas mesmo assim, então por que eu não converso diretamente sobre volume, sobre custos? Não faz muita diferença para mim eu só quero saber se tá chegando muito contato ou não. Porque, geralmente, se você, investe R$100 e gasta os mesmos R$10 para que alguém entre em contato com você, beleza, você vai ter mais volume, mas você vai gastar mais, você vai ter gasto mais. Se você investe os mesmos 50, mas paga R$1 por um contato, você vai gerar muito mais, você vai gerar 50 contatos com R$50. Se você gera, por exemplo, 10 contatos investindo 100, você vai estar pagando 10. Então você entende que às vezes o volume ele não faz tanta diferença assim, se você não analisar os custos. Às vezes você vai estar investindo bastante, tá entregando resultado, tá gerando volume, porque eu estou investindo bastante. Mas às vezes você não precisa investir mais para ter esse volume que você procura. Às vezes é só realmente otimizar as campanhas, procurar um custo por resultado, um custo por contato mais barato, e aí você consegue investir os mesmos 50, como por exemplo nesse exemplo, e ter mais resultado com o mesmo investimento. Então essa relação de custos ela é muito importante a gente levar em consideração, e se você entendeu isso, se você entendeu a relação de custo e resultado e como custo é importante, custo por clique, custo por resultado,
a dinâmica é a mesma, quanto o Facebook gasta em média até que alguém realize aquela ação, custo por clique, quanto o Facebook gasta em média até que alguém clique no seu anúncio. Custo por compra, a quantidade, né, de pessoas que o Facebook impacta, o quanto ele gasta em média até que alguém realize uma compra. Então, se você entendeu essa relação, você já entendeu metade do que você precisa entender para pelo menos conseguir saber se você está no caminho correto ou não. O segundo ponto também é uma coisa bem básica, né, mas que às vezes aparece até simples. A gente tá pensando errado, como eu já vou comentar o que é, a gente às vezes tem dificuldade até de entender que a forma como a gente está pensando é errado. Que é o quê? Anúncio é tudo. A campanha, o quanto eu invisto, se está dando certo, se está dando errado, se está entregando resultado, se não está. Subiu o anúncio, não deu resultado, a culpa é do anúncio. Se o anúncio subiu e ele entregou resultado, a culpa é do anúncio. Se não deu resultado em uma semana com o mesmo anúncio, troca o anúncio. Basicamente, o resumo é, anúncio é tudo na campanha, anúncio é tudo no Facebook Ads. Tudo é um anúncio. O que eu falo com anúncio, né? O que aparece ali para o usuário. É o vídeo, é a imagem, é tudo em relação a isso. Só que isso está errado. Tem outras variantes, tem outras variáveis que a gente tem que levar em consideração e que precisam ser validadas, precisam ser modificadas para que o resultado chegue para você. Ali dentro do gerenciador, até emendando com o terceiro ponto, os dois são bem parecidos, a gente tem uma estrutura de campanha, onde a gente segmenta ali, configura o orçamento e o objetivo do que a gente quer fazer, da nossa campanha como um todo. Dentro da campanha, a gente tem o conjunto de anúncio, e nele a gente configura público, segmentação, posicionamento, então aonde o nosso anúncio vai aparecer, se é no Facebook, se é no Instagram, se é nos Stories, se é no feed. A gente configura também localização, faz configurações de público dentro do conjunto, né? E dentro do conjunto de anúncio tem os anúncios. Então vocês veem que tem a campanha, tem outras configurações, tem orçamento, tem objetivo. Dentro do conjunto tem outras coisas que a gente tem que configurar. Público, posicionamento, localização, tudo. Otimização, coisas mais complexas e tudo mais, para depois vir a parte do anúncio. Então o anúncio é só uma engrenagem nessa máquina gigantesca que são as campanhas. Então, ter esse pensamento de que anúncio é tudo, então às vezes você hoje, vamos supor que no cenário atual, a pessoa que gerencia essas campanhas, ou até você subir uma campanha e, cara, não deu resultado, é o anúncio. Não muda nem nada, não avalia nem outros pontos, não faz uma análise das campanhas como um todo, não faz uma análise do conjunto, que público está sendo impactado e tudo mais. Pausei meu anúncio. É uma visão equivocada. Se você encara dessa forma, às vezes você vai estar até jogando no lixo um anúncio que tá bom, só que precisa ir pro público certo, mas você tá queimando o anúncio pensando que a culpa é dele. Então isso é uma coisa que precisa ser entendida para que você garanta que você tá no caminho certo com as suas campanhas. E um dos pontos também básicos, né, é o valor ser diário e não mensal. Quando você vai começar a investir, geralmente vão te perguntar, né, quanto você quer investir por mês? E daí vai lá, R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 5.000, R$ 10.000, quanto você pensar em investir mensalmente. Mas, geralmente, quando vão te passar uma visão sobre uma campanha, sobre o que realmente está sendo aplicado dentro da conta, vão falar não sobre um valor mensal, mas sim sobre um valor diário. Por que isso é feito? Por que o valor é diário? É uma escolha de quem está gerenciando? É uma coisa da plataforma? Como é que funciona? Acontece que é uma coisa da plataforma. As campanhas têm como configuração padrão, todas têm como configuração padrão um orçamento diário, quanto ela vai gastar por mês, quanto ela está programada para gastar por dia, na verdade. Então, quando alguém vai subir uma campanha ou vai te passar algum direcionamento sobre o que está rodando dentro da sua conta, geralmente essas campanhas elas vão estar rodando com orçamento, né, diário. Rian, então não tem como rodar com o valor mensal e tudo mais, porque, geralmente nos meses, né, em que tem 31 dias, geralmente eu acabo investindo um pouco mais sem saber. Acabo investindo, às vezes, R$50 a mais, R$100 a mais, sem saber. Ou, às vezes, semanas em que a minha campanha fica um pouco pausada e tudo mais, ou tem menos dias no mês, ou alguma coisa do tipo. Geralmente, cara, eu também acabo investindo um pouco menos ou um pouco mais. Não tem como ser um pouco mais estrito, eu quero gastar e fazer esse investimento por mês, porque é melhor para mim, para o meu financeiro e tudo mais. Tem sim como fazer essa configuração, tem como configurar essa campanha para o orçamento que a gente diz vitalício. Você programa ela para rodar ali do dia que ela vai subir, por exemplo, dia 1º de março, e ela vai parar de rodar no último dia de março. Você configura um orçamento para esse período total. Aí você pode pensar, valeu, Rian, então, eu estou sendo enganado porque o cara que gerencia lá minhas campanhas e tudo mais, ele fala que, cara, é orçamento diário e esse é o melhor e tudo mais, mas, agora tu me falou uma coisa que agora eu vou lá falar com ele agora porque, cara, então tem como fazer, é melhor pra mim, eu vou lá cobrar. Não funciona muito bem assim.
tem os seus ônus, tem os seus bônus. O orçamento vitalício, quando você pega um orçamento total e joga num período, por exemplo, como eu citei, de um mês, tem um empecilho em você trabalhar dessa forma. As suas campanhas, elas não vão gastar de forma estável. Então ela não vai gastar um pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco depois, um pouco depois, um pouco depois, e vai realmente entregar o anúncio todos os dias desse período de um mês ali de março, como eu usei no exemplo. Ela vai fazer o quê? Ela vai gastar quando o Facebook achar que é necessário, quando ele achar melhor. Porra, é melhor ainda, então, ele só vai gastar quando tem que gastar. Não funciona muito bem assim, porque a campanha ela pode gastar R$1 na primeira semana e 100 na segunda semana, e te entregar uma chuva de leads numa semana e entregar poucos na outra. E daí no final do mês, quando você menos precisa de leads, ela gasta pra caramba e te entrega uma chuva e seu time não está preparado para atender. Ou às vezes é o contrário. Quando mais você precisa de leads, o orçamento já foi gasto na primeira semana, na segunda. Então você já fez o investimento, a conta já gastou, os leads já vieram, só que você precisa de uma recorrência, né? Então essa semana, quando você precisa que a campanha gaste, ela não vai gastar. Então o orçamento vitalício, ele é bom para determinadas ocasiões, mas infelizmente ele tem esse problema. Realmente a conta não roda de forma estável, ela vai gastar um pouco aqui, um pouco lá, depois muito, depois pouco, depois ela não vai gastar. Então isso, para um trabalho a médio prazo, dificulta bastante a análise de dados, e também se você trabalha com um time de atendentes, ou até você precisa ali, pagou uma pessoa para atender, e ela fica uma semana sem atender um lead, depois chove e ela não dá conta de atender nenhum, isso atrapalha a sua taxa de conversão e tudo mais, então é importante levar isso em consideração. Entendido isso, você já está quase entendendo tudo que você precisa para dizer assim, não, eu manjo de MetaAds, eu consigo entender tudo para poder pelo menos cobrar e saber se a gente está no caminho certo. E por último, a palavra tão temida, o aprendizado. Pô, Rian, todo mundo que eu converso, sempre que sobe uma campanha, sempre que eu subo um anúncio, sempre que vai fazer uma modificação, cara, eu tô cansado disso, porque todo mundo me fala, tem um aprendizado, tem que esperar o período de aprendizado, como é que funciona esse aprendizado, existe mesmo, não existe, por que existe, como é que funciona essa questão de aprendizado no MetaAds. E, basicamente, aqui eu vou explicar que sim, existe esse aprendizado, mas que às vezes sim ele é levado em consideração de uma forma leviana, mas que sim, ele influencia no desempenho das campanhas e tudo mais. Então vamos, de novo, usar exemplos, usar uma analogia aqui para a gente entender um pouco melhor. Você tem uma campanha que ela rodou um ano inteiro, sem parar, te entregando resultado e tudo mais. E como é que funciona? Beleza, a gente traçou esse cenário, né? Como é que funciona o aprendizado do Facebook? Primeiro, para a gente entender como é que funciona o aprendizado, a gente tem que entender como é que funciona o direcionamento do Facebook, né? Vamos dizer que o Facebook, nos primeiros dias dessa campanha que rodou um ano, ele impactou pessoas, e ele foi lá, impactou uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, e nenhuma dessas pessoas que ele impactou clicou no anúncio, entrou em contato contigo, alguma coisa do tipo. Ele vai impactar outras vão entrar em contato, ele vai impactar outras pessoas, algumas não vão entrar. Aí ele vai pegar, e esse aprendizado do Facebook, ele funciona como? Ele vai pegar essas pessoas que entraram em contato, fizeram o que ele estava procurando que elas fizessem, e o que ele queria que elas fizessem, e ele vai estudar. O algoritmo vai estudar. Essas pessoas que realizaram a ação que eu quero, elas são X e Y, elas têm um comportamento mais ou menos nesse padrão, e ele começa, beleza, hoje ele impactou aquelas pessoas, elas entraram em contato, elas fazem parte desse padrão aqui. No dia seguinte, ele vai impactar pessoas mais parecidas com quem entrou em contato no dia anterior. E daí ele vai impactar mais pessoas, dentro daquele padrão, e mais pessoas vão realizar a ação que tu quer. Então, ele já vai ter mais dados e vai entender, seguir aquele direcionamento e conseguir entender que é mais para esse lado aqui que eu tenho que impactar. No terceiro dia, com mais dados, ele impactou mais pessoas naquele direcionamento e gerou mais resultado. Então ele entendeu, tenho mais dados agora, tô seguindo esse caminho, mais pessoas estão entrando em contato, e ele vai aprendendo. Depois de um ano, como no exemplo que eu dei, cara, ele vai ter um ano impactando pessoas entrando em contato, pessoas não entrando em contato, porque ele sempre vai impactar pessoas que podem não se interessar pelo seu produto. Isso é uma coisa que sempre vai acontecer. E, cara, nesse ano, ele sempre vai fazer esse processo. Ele vai entender quem entrou em contato, quais são os padrões, qual é o padrão, de interesse, de comportamento, de tudo dessa pessoa, e vai, no dia seguinte, seguir uma linha mais focada em pessoas parecidas com essas pessoas que já realizaram a ação que ele quer. Então, você trabalhar uma campanha com um ano de aprendizado é muito diferente do que, imagina,
você subir a campanha do zero e o Facebook ele tá cego, ele vai impactar as pessoas ali de acordo com o seu direcionamento, mas ele não tem nenhum dado, ele não tem nada. A campanha ela não tá inteligente, né? Ela precisa trabalhar, ela precisa gastar, impactar essas pessoas para ganhar esse aprendizado e seguir em diferentes caminhos de acordo com quem realizar a ação que ela quer. Então, campanha do zero sem aprendizado é muito diferente de campanha que rodou bastante tempo. Então, esse aprendizado ele existe. Então, esses 7 dias que costumam comentar, ou até, se a campanha gasta bastante, menos de 7 dias até, é muito importante sim, faz diferença serem levados em consideração. Porque a campanha, quando ela começa a rodar meio que cega. Então ela vai ter que fazer essas validações para ela entender que caminho ela pode seguir. E claro, isso não vai acontecer sozinho. Também, de acordo com a observação de quem está otimizando as contas, faz sentido também ir fazendo as otimizações, vendo que gastou mais aqui, tá forçando o gasto aqui, pausa, deixa gastar no que não gastou e tudo mais, sobe anúncios novos, mas de uma forma ponderada e tudo mais. É um trabalho em conjunto, mas sim, o aprendizado existe, ele funciona mais ou menos dessa forma. Então é isso, pessoal. Esses são os 5 pontos importantíssimos para você entender como é que funciona o MetaAds. E de novo, se veja nesse cenário, né? Você investe, você paga para alguém, né, gerenciar suas campanhas ou algo do tipo, você não entende nem o suficiente para conseguir cobrar ou para entender alguma explicação ou alguma coisa do tipo. Agora, com esses 5 pontos, eu tenho certeza que pelo menos você entender um pouco o que está sendo feito e principalmente você entender um pouco se você está no caminho certo ou não ali com os custos e tudo mais, você já vai dominar um pouco para conseguir conversar com quem gerencia, cobrar e tudo mais, então acompanhar mais o seu investimento. Então isso é muito importante. Então é isso, obrigado para você que ficou até aqui. Se você gostou da aula, você lembra de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas aulas, os próximos conteúdos. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.